Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva. Vou fazer um aviso, em primeiro lugar, às TVs. Nós não vamos ter quebra-queixo ao final, então vocês já decupem de pronto aqui nessa sessão de perguntas e respostas. Nós vamos fazer a entrevista pelo prazo de 30 minutos. Então, ao final desse prazo, eu aviso e a gente encerra. Então, eu peço objetividade dos colegas para que todos possam perguntar. Já fizemos uma rodada de inscrição de perguntas. Se resolveram? Se você tira uma selfie com o Dr. Segovia. Nós fizemos uma rodada de inscrição. Eu vou chamar aqui o repórter. Eu peço só que a pessoa se levante e faça a pergunta no microfone. Tá? Nós estamos aqui com o microfone rodando. Aí você... Isso, ok. Então lá, vamos começar. Valteno Oliveira, TV Band. Boa tarde, doutor Segovia. Boa tarde a todos. Bem-vindo aí à polícia. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Eu queria saber se o senhor vai manter o esforço que vinha sendo feito no sentido de que o Supremo aprove as delações da Polícia Federal. Me parece que tem algumas aí, mas pelo menos duas que chamam mais atenção, que é a do Duda Mendonça e do Marcos Valério. E como essa ação está nas mãos do ministro Marco Aurélio, havia um empenho da gestão passada para poder essa ação entrar em pauta enfim, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão das delações da Polícia Federal, se o senhor entende que elas devem ser validadas, como entendia a direção anterior, e se o senhor pretende fazer alterações em postos, em superintendências. Me parece que já estava sendo feita aí umas substituições, Rio de Janeiro, São Paulo. O senhor vai manter esses superintendentes? Mas eu gostaria que o senhor começasse pela primeira. Boa tarde, Valteno. Então, eu acredito que, respondendo a sua primeira pergunta, com certeza, a direção-geral não vai mudar o foco na questão das delações premiadas feitas pela Polícia Federal. E devemos, lógico, voltar a fazer visitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal para justamente explicar os motivos que a lei já expõe. Na realidade, já está na lei que a Polícia Federal tem a atribuição de fazer as delações premiadas, que nada mais é do que um meio de investigação. Então, como uma ferramenta de investigação, ela tem que fazer parte das atribuições da Polícia Federal. E nós não vamos desistir dessa atribuição. Nós vamos ao Supremo Tribunal Federal conversar com cada um dos ministros, se for necessário, para que a gente mantenha as delações junto à Polícia Federal. Quanto à segunda pergunta, a diretoria da Polícia Federal ela praticamente vai ser toda substituída, à exceção do Corregedor-Geral, doutor Omar, que fiz o convite e ele aceitou permanecer nessa nova equipe que está começando. Na questão dos superintendentes regionais, o cargo de superintendente, como também o dos diretores, é um cargo em confiança. Cargo de confiança quer dizer, tem que haver uma relação muito maior de confiança entre o dirigente e aquele superintendente local. Devo encontrar com cada um dos superintendentes a partir de hoje à tarde, em reuniões de aproximadamente meia hora cada um, porque alguns eu nem conheço, e a gente deve fazer uma avaliação de cada uma das superintendências e se elas atendem exatamente o que a gente predispõe no novo planejamento para a Polícia Federal, visando aí os princípios que o próprio ministro da Justiça colocou, uma Polícia Federal mais voltada para os crimes transnacionais, uma polícia mais voltada ao combate efetivo dos crimes de corrupção no país. Então, a gente deve ter uma conversa, alinhar diretrizes da administração e, com isso, alguns permanecerão e alguns serão substituídos. A única substituição realmente efetiva que já foi feita até o presente momento foi somente a do Paraná, onde o doutor Rosalvo estava pedindo aposentadoria, junto com o doutor Leandro, da ELO, e aí foi indicado o doutor Valeixo para assumir a superintendência do Paraná. O restante são só especulações. Rubem Valente, Folha de São Paulo.
Boa tarde, doutor Segovia. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse mais essa ideia do trabalho em conjunto com a PGR, que o senhor comentou no seu discurso. Como é que ele se dá na prática? Haverá reuniões conjuntas? Como é que seria no dia a dia isso? A ideia, na realidade, eu tive a primeira conversa com a doutora Raquel Dodge. A ideia é que a gente faça, primeiro, a nível gerencial, de direção geral, para a Procuradora-Geral da República, os primeiros acertos de como será feita esse trabalho conjunto, se será, por exemplo, meios de força-tarefa em algumas áreas, como já foi até anunciado anteriormente, que estariam, né, criando uma força-tarefa no Rio de Janeiro, em nível federal, para os crimes federais, para justamente combater o tráfico de armas, tráfico de munições. Então, com isso, a gente pretende estabelecer juntos, eu e a doutora Raquel Dodge, uma metodologia de trabalho entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. É lógico que isso vai se irradiar para todo o Brasil e haverá essa parceria que eu acredito muito, que a doutora Raquel Dodge também quer muito, que a gente trabalhe em conjunto. Ana Kruger, Poder 360. Boa tarde, doutor. Na entrevista que foi publicada no Correio Brasiliense, agora no domingo, o senhor comentou que na conversa com... Tá ligado? Tá. Na conversa com o presidente Michel Temer, um dos... Posso falar? Um dos pedidos do presidente teria sido que a corporação ganhasse um viés mais republicano. Queria que o senhor explicasse o que quer dizer uma Polícia Federal republicana, sendo que esse pedido veio do presidente. Na realidade, quando eu estava conversando com o presidente Michel Temer, a gente estava justamente tratando de qual era a minha visão da Polícia Federal, qual era a estratégia que eu pensava para a Polícia Federal nas ações, principalmente no combate aos crimes transnacionais. E aí, a gente discutindo essa questão da polícia e dos meios que a polícia deve utilizar, ele falou justamente que eu tinha carta branca, que eu deveria justamente fazer da Polícia Federal, engrandecê-la, e ela que fosse uma polícia republicana. E eu, lógico, em conversa com ele, a gente tratou de republicano, nada mais é do que uma polícia que respeite a Constituição e as leis do país e que não possa ser usada de modo algum em meios políticos. Então, principalmente no ano que vem, quando vai haver umas eleições no país, a gente precisa estar bem alinhado com a Constituição, as leis e com os princípios de investigação criminal. E essa investigação ela tem que o quê? Buscar a verdade real dos fatos. Quando a gente busca a verdade real dos fatos, a gente não pode ter o quê? Preconceito. Então, quando você recebe uma denúncia de qualquer tipo, partido A está desviando recurso, partido B, alguma coisa nesse sentido, a gente deve o quê? Estabelecer uma linha de investigação para saber realmente se há esse tipo de desvio de recurso ou se há uma denúncia caluniosa quanto a esse tipo de notícia que aparece. Então, a Polícia Federal ela jamais poderá tomar qualquer tipo de viés, vamos dizer assim, político-partidário. Já aconteceu no passado, nós já tivemos problemas com isso na Polícia Federal, então a única coisa que o presidente falou foi justamente isso, que gostaria que a Polícia Federal fosse forte, ela melhorasse principalmente no combate aos crimes transnacionais e pediu que fosse uma polícia republicana, que não tivessem casos, como já aconteceu até do próprio delegado Protógenes anos atrás, em que ocorreu esse fato no Brasil. Então a gente vai tentar evitar através da corregedoria e através, vamos dizer assim, das próprias denúncias que vão vir a acontecer. Se algum delegado nosso tiver qualquer desvio de conduta e quiser participar num processo eleitoral, mesmo que indiretamente, a gente vai agir fortemente para que isso não ocorra. Renata Varandas, TV Record. Doutor Segovia, está ligado? Sim, boa tarde. Boa tarde. O senhor falou sobre que a polícia não pode ter um viés político e citou agora o caso do Protógenes. O senhor, de alguma maneira, considera a Lava Jato que tem algum tipo de viés político? Obrigada.
Eu acredito que a Lava Jato não tem nenhum tipo de viés político. Por quê? Ela é uma investigação que já é conduzida aí há mais de 3 anos, ela está sendo muito bem conduzida pelo juiz Sérgio Moro, que tem sido um exemplo de investigação criminal no país, com uma equipe da Polícia Federal e o Ministério Público Federal, e as quais as investigações, inclusive, estão sendo o quê? Ratificadas junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Acredito que, se houvesse qualquer tipo de desvio nesse sentido da investigação, já haveria até algum tipo de quebra ou anulação da própria investigação. Queria pedir à produção para aumentar um pouco o volume do microfone da plateia. Murilo Camaroto, Valor Econômico. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Só retornando à primeira questão, sobre a questão das delações, o senhor também mencionou uma reunião com a doutora Raquel Dodge. Eu queria saber se o senhor tratou dessa questão com ela, se manifestou o que disse aqui, e se ela disse alguma coisa para o senhor. A doutora Raquel Dodge, ela tem uma preocupação, junto, inclusive, com a ministra Carmen Lúcia, que é o número de investigações hoje que se encontram dentro do Supremo Tribunal Federal. Algumas dessas investigações hoje estão numa velocidade, vamos dizer assim, aquém da necessidade da população brasileira. Acredito que a população brasileira precisa ter as respostas das investigações o mais rápido possível. Para que a gente faça essas investigações, eu combinei com a doutora Raquel Dodge que vamos marcar uma reunião conjunta, onde nós vamos alinhar as equipes de investigação, tanto do Ministério Público Federal quanto da Polícia Federal. Então, vai haver um esforço maior, talvez, da Polícia Federal para concluir o mais rápido possível as investigações que estão hoje no Supremo Tribunal Federal. Me perguntaram se existe um prazo para essas investigações. A investigação geralmente não tem prazo. Ela tem o quê? A conclusão da investigação. Então, ao momento que se avança em determinada linha investigativa, ela pode abrir novas linhas investigativas e a investigação continua. Então, não existe realmente um deadline onde você vai fechar uma investigação. A gente vai o quê? Acelerar, tentar ampliar essas investigações ao ponto de tentar concluí-las no menor prazo possível. Nós não tocamos exatamente no assunto da delação premiada, porque quando você começa uma parceria, você não pode começar pelo ponto mais nevrálgico do problema. Então, eu acredito que isso aí, onde você está começando uma parceria, a gente tocou em assuntos onde há uma maior afinidade entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que é justamente no trabalho conjunto das equipes de investigação. Diego Amorim, o antagonista. Boa tarde, doutor Segovia. Boa tarde. Semana passada o senhor esteve com o presidente Michel Temer, inicialmente fora da agenda. A versão oficial foi para entregar o convite à posse, inclusive ele veio à sua cerimônia. Eu gostaria de saber do senhor se esses encontros fora da agenda oficial, seja com o presidente, com o ministro da Justiça, com ministros do Supremo, com, eventualmente, Raquel Dodge, ou mesmo defesas de investigados, principalmente políticos, serão uma constante na gestão do senhor, ou essa independência que se espera da Polícia Federal será seguida à risca até mesmo nessas conversas informais e fora das agendas oficiais? Obrigado. Acredito que tanto o presidente da República, que é o chefe maior da nação, que tem ascendência sobre a Polícia Federal e qualquer órgão público, ele pode convocar, ou até mesmo no momento, do segundo momento que foi a entrega do convite, eu pedi ao presidente que se eu pudesse ir lá entregar o convite, ele aceitou e disse que viria a minha posse, o que me deixou muito honrado, porque pela primeira vez na história da Polícia Federal, um diretor-geral toma posse com a presença do presidente da República. Isso eu falei a ele, agradeci a ele a disposição dele vir aqui hoje. E acredito que ele, como chefe maior e mandatário maior da nação, ele pode, a qualquer momento, marcar agenda com qualquer representante de órgão público federal. Quanto às minhas agendas, elas todas serão públicas e a gente colocará todas as reuniões, porque a Polícia Federal não tem nada a esconder. E, como eu disse, um dos princípios que a gente tem que ter no país é principalmente a transparência. Transparência tem que ser um mote da nação em todas as suas ações. E no dia que a gente conseguir transparência ampla e restrita em todos os órgãos públicos, a gente vai conseguir melhorar muito, principalmente a questão da corrupção no país.
Flávia Alvarenga, TV Globo. Diretor, o senhor falou durante o discurso e tem dito também da questão de agilizar um pouco mais essas investigações. Tudo isso foi discutido com a Raquel Dodge, tem criação de força-tarefa, tem como o senhor especificar um pouco mais qual vai ser essa linha de trabalho para a gente ter um andamento maior dessas investigações que estão no Supremo? Detalhes a gente não teve nem tempo ainda de começar a planificar como serão essas atuações conjuntas. Mas uma ideia que ficou clara nessa reunião é que existirão realmente forças-tarefas. Força-tarefa pressupõe, por exemplo, no Rio de Janeiro, um trabalho conjunto da equipe de investigação da Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, e além de outros órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, para esse combate mais efetivo nos crimes, tanto de natureza federal, quanto também os de natureza estadual, com uma parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em outros níveis, em outras ações, principalmente na condução dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, a gente pretende fazer uma agenda conjunta, uma reunião de trabalho entre eu e a doutora Raquel, para que a gente possa alinhavar como será essa atuação conjunta para acelerar esses inquéritos. Por enquanto, é o máximo que eu posso dizer. Mateus Chu, Rádio Gaúcha. Boa tarde, diretor. O senhor citou no discurso de posse essa briga que é travada muitas vezes entre a Polícia Federal e o Ministério Público, né? Citou vaidade, sede de poder. E a gente já teve uma discussão muito forte há alguns anos sobre a exclusividade da polícia em investigar. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa briga da polícia e do Ministério Público, até em razão aí de alguns relatos de que a Polícia Federal estaria com ciúme porque não participou de alguns acordos de delação, né, de algumas entrevistas aí com delatores, e também desse poder exclusivo de investigação da polícia, ou se o senhor concorda que o Ministério Público também possa investigar. Vamos por etapa, então. Vou falar primeiro da questão da vaidade e dessa briga, disputa de poder. Eu acredito que agora, nesse novo momento, tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da Polícia Federal, a gente vai tentar, vamos dizer assim, construir, nesse momento de mais maturidade das duas instituições, a gente conseguir trabalhar mais em conjunto e, quando houver qualquer tipo de investigação, que ela seja coordenada entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, nossa equipe de investigação. Então, eu acredito que todo esse trabalho, quando ele não é feito por uma das duas partes, normalmente há um certo ruído nas investigações conjuntas e aonde quem ganha, foi o que eu disse, o próprio crime organizado. Então, se nós não conseguirmos trabalhar em conjunto, não conseguirmos nos unir contra o crime organizado, será muito melhor para o crime organizado. Então, eu acredito que nesse momento, da maneira que a gente já conversou, eu e a doutora Raquel Dodge, nós dois, como diretores, como coordenadores das equipes, tanto do Ministério Público Federal quanto da Polícia Federal, teremos essa visão de trabalho em conjunto. E isso deve refletir em toda a corporação. Quanto à questão investigativa do Ministério Público Federal, o senhor deve estar se referindo na época da PEC 37, da qual eu fui o representante da Polícia Federal, numa mesa de negociação que foi estabelecida pelo próprio Congresso Nacional. Na época, eu estava à frente da Polícia Federal, das associações e sindicatos, numa discussão. E essa discussão era quanto ao poder de investigação. E você sabe que num momento de negociação, você nunca começa uma negociação entregando tudo, vamos dizer assim, para a outra parte. Então, os dois extremos começaram, e houveram várias declarações, no sentido de que um não podia investigar, o outro podia investigar, e começou esse acirramento. Até o momento que a gente tentava construir, inclusive eu e o doutor Camanho, que hoje é o chefe de gabinete da doutora Raquel Dodge, já estávamos trabalhando num texto conjunto entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, para que fosse algo alinhavado e que não houvesse nenhum tipo de atrito nessas investigações conjuntas. Eu acredito que há o consenso, há como se construir um consenso para o país. Acredito que não há necessidade de uma briga institucional entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
acredito que a gente vai conseguir estabelecer esse patamar de trabalho conjunto no menor prazo possível. Fábio Serapião, o Estado de São Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre o Instituto da Delação Premiada, o senhor como um investigador, e queria saber a opinião também sobre se alguns erros que tiveram em alguns acordos fechados pela PGR, no caso da JBS, derivaram justamente dessa ausência da Polícia Federal na negociação. Eu acredito que o Instituto da Delação Premiada ele é importantíssimo para a investigação criminal no Brasil, porque é uma das ferramentas internacionalmente constituídas e que deram certo. Conseguiram se desmantelar várias organizações criminosas em vários países no mundo, graças ao Instituto da Delação Premiada. Ele é fortíssima ferramenta para uma investigação criminal e eu acho que o Brasil já viu que é uma ferramenta que vai auxiliar bastante o combate, principalmente à corrupção. Quanto à questão das investigações que foram conduzidas pela própria Procuradoria-Geral da República e os acordos fechados sem a participação da Polícia Federal, eu acredito que eles vão ser julgados, o Supremo Tribunal Federal dará a palavra final sobre a legalidade ou não, ou se há algum vício ou não, e não caberá à Polícia Federal tecer nenhum tipo de crítica quanto a isso. Felipe Coutinho, BuzzFeed Brasil. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O senhor falou no começo sobre reuniões com superintendentes e vai trocar a diretoria, já trocou a diretoria praticamente inteira. Eu gostaria de saber especificamente sobre o grupo de delegados que atua no Supremo Tribunal Federal, em especial na Lava Jato. Essa equipe será trocada, será mantida, vai aumentar, enfim, que definição que é em relação a esse grupo de delegados? O grupo hoje de delegados ele é constituído por altos, vamos dizer assim, profissionais altamente qualificados, desde o atual coordenador quanto à equipe que eu conheço pessoalmente, quase todos os membros. Só que na maneira de gestão que eu administro a Polícia Federal, o que acontece? Eu nomeio os meus diretores e hoje o indicado que deve estar saindo a nomeação nos próximos dias é o doutor Eugênio Ricas Coutinho, e ele deverá montar a sua equipe dentro da coordenação de combate ao crime organizado. Acredito que ele escolherá as pessoas de confiança e que ele acredita que sejam os melhores nomes para trabalhar dentro dessa diretoria. Então, normalmente, eu não vou me imiscuir na escolha ou não de nomes para determinados postos de diretoria. Acredito que a gente tem muito mais, vamos dizer assim, trabalho e missões no cargo de diretor-geral do que realmente interferir em equipes de investigação. Acredito que a equipe de investigação hoje ela é pequena para que os objetivos que a gente quer alcançar na próxima administração. Então, a ideia que eu conversei com o doutor Eugênio é que ele amplie essa equipe de investigação justamente para que a gente possa alcançar os objetivos que hoje são tanto do Brasil, que é melhorar as investigações e ampliar essas investigações, quanto também da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal e da própria doutora Raquel Dodge, que quer ver aceleradas essas investigações. Renato Souza, Correio Brasiliense. Boa tarde, doutor Segovia. Boa tarde. O senhor falou que a Polícia Federal cometeu alguns deslizes nas últimas operações. Eu queria saber assim, que deslizes foram esses e se, de alguma forma, a conduta do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vai ser investigada, se vai haver alguma investigação ou se tem alguma investigação em curso sobre aqueles deslizes que o senhor citou. Deslizes, eu acredito que, talvez, eu até citei isso, na Operação Carne Fraca, houve talvez uma falta de avaliação efetiva nas conclusões da investigação. Acho que a maneira que foi passado para a imprensa, pela nossa comunicação social, foi exacerbada, ela passou um pouco dos limites, onde ela até atinge o mercado e a balança comercial brasileira, num momento que não haveria uma necessidade tão grande de se criar uma crise, até, vamos dizer assim, do mercado,
por conta de uma ação de corrupção, onde haveria algumas pessoas a serem investigadas e realmente isso não deveria atrapalhar o mercado. Deveria sim uma ação normal, onde as pessoas que são corruptas serem presas e serem retiradas dos seus postos. Agora, se nós vamos ou não investigar o Dr. Janot, isso dependerá justamente de uma abertura de investigação, se é que alguém vai pedir alguma coisa em relação a tais fatos. O que eu falei recentemente, até o próprio Correio Brasiliense, foram fatos que aconteceram, que são públicos, que foi justamente a viagem do Joesley e do Wesley na segunda-feira com suas famílias embarcando para os Estados Unidos. Haviam imagens sobre isso, haviam investigações da Polícia Federal contra essas pessoas naquele mesmo momento. E quando acontece na quarta-feira o anúncio de toda a exposição da investigação da Procuradoria-Geral da República, o que se descobriu em seguida foi que tanto a JBS havia ganhado muito dinheiro no mercado de capitais de uma maneira ilegal. Então, o que acontece é que foram fatos que aconteceram e que talvez tenham que ser melhor explicados. E talvez seria bom para que o Brasil inteiro soubesse que houvesse uma transparência maior sobre como foi conduzida aquela investigação, porque a gente acredita que, se fosse sobre a égide da Polícia Federal, essa investigação teria que durar mais tempo, porque uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção. É um ponto de interrogação que fica hoje no imaginário popular brasileiro e que poderia ser respondido se a investigação tivesse mais tempo. E quem pôs esse deadline que finalizou a investigação foi a Procuradoria-Geral da República. Talvez ela seja melhor a explicar o porquê foi feito aquilo naquele momento e por que o senhor Joesley sabia quando ia acontecer para que ele conseguisse ganhar milhões no mercado de capitais. Renan Ramalho, G1. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Dia desses, a procuradora criticou, dentro do Conselho do Ministério Público, a proposta que dá autonomia para a Polícia Federal, a PEC que está no Congresso. O senhor vai lutar pela aprovação dessa PEC, que dá mais liberdade para a PF administrar o seu orçamento? Como é que o senhor vai trabalhar em relação a essa PEC? Eu acredito que a famosa PEC da autonomia, ela tem que ser primeiro discutida internamente. Precisamos sentar todas as carreiras da Polícia Federal, porque hoje há um certo animosidade até interna, e aonde eu sei que o objetivo de todos internamente é que a Polícia Federal um dia tenha essa autonomia. E hoje há o quê? Algumas categorias dentro da Polícia Federal que não estão satisfeitas com a maneira como foi redigida essa PEC. Talvez, se acharmos um denominador comum interno, onde todas as categorias todas têm, isso eu tenho certeza, essa intenção de que haja essa autonomia da Polícia Federal, porque ela é boa para o país, ela é boa para a população, onde você tira qualquer tipo de, vamos dizer assim, viés que as pessoas possam imaginar que exista entre a Polícia Federal e o Executivo. Então, o que a gente gostaria é que essa PEC da autonomia ela deve ser mantida e a gente deve trabalhar, talvez, num texto alternativo, se for o caso. Eu acredito que o controle do Ministério Público Federal ele é um controle externo. E talvez essa grande confusão que alguns têm lá dentro é justamente que eles não controlam a Polícia Federal, jamais irão controlar a Polícia Federal, eles têm o controle externo da nossa atividade. Quem comanda a Polícia Federal é o diretor-geral da Polícia Federal. Os superintendentes regionais comandam as superintendências. O que o Ministério Público faz é o quê? Um controle externo das nossas atividades. Se nós cumprirmos a legalidade, se nós cumprirmos a Constituição, se as prisões foram feitas legalmente, eles não têm ingerência sobre a gestão da Polícia Federal.
Então, não existe esse controle do Ministério Público Federal sobre a Polícia Federal. Nós somos órgãos independentes e harmônimos e temos que trabalhar harmonicamente, não em submissão. Não existe submissão da Polícia Federal para o Ministério Público Federal. Tem que existir parceria e trabalho harmônico. Bom, falta 57 segundos para o encerramento do prazo que acordamos. Então, nós vamos fazer mais uma pergunta, uma última pergunta, e com essa pergunta todos os veículos presentes terão sido contemplados. Então, Jailton de Carvalho, O Globo. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Eu queria saber um pouco mais como é que vocês vão cumprir o prazo para concluir essas investigações, né, que estão no Supremo até o ano que vem, antes do início do processo eleitoral. E a outra coisa, o presidente Michel Temer, ele foi investigado e foi denunciado por corrupção, por obstrução de justiça e organização criminosa. Eu queria saber, assim, essas investigações foram barradas pela Câmara, mas, de alguma forma, né, vários casos que levaram essas denúncias ainda estão em andamento. Eu queria saber qual o tratamento que esses casos vão ter dentro da Polícia Federal a partir de agora. A primeira questão você dividiu em duas, né? Exatamente. A primeira questão é a seguinte: como vocês podem concluir aproximadamente 150 inquéritos num prazo aí menor em menos de um ano? Exato. Porque os inquéritos são gigantescos, né, alguns. Né, e como é que serão tratadas essas outras investigações que, de alguma forma, têm ligação com o presidente, que já foi denunciado por esses 3 crimes? Antecipadamente, antes do próprio doutor Eugênio assumir a Divisão de Combate ao Crime Organizado, eu já me antecipei e conversei atualmente com o doutor Josélio, que é o coordenador da área de combate aos crimes de corrupção dentro da Polícia Federal, e ele já está trabalhando nos planos de investigação. Então, o que acontece? Todos os inquéritos hoje que estarão no Supremo Tribunal Federal deverão ter planos de investigação mais céleres e de maneira que ele vai, inclusive, me demandar. Será o contrário. Eu pedi a ele que planejasse como a gente como alcançar essa meta até a metade do ano que vem. Então, devemos ter o mais próximo possível, quem sabe até daqui a uns 15 dias, concluída essas pesquisas e esse planejamento de como a Polícia Federal fará essa missão. Nós traremos os meios necessários, delegados, agentes, escrivães, para que nós possamos colocar esses inquéritos para atingir a maturidade e o fechamento da investigação até a metade do ano que vem, mas, se não houver conclusão dessas investigações até esse prazo, elas continuarão. É só uma meta a tentar ser alcançada. Se houver uma investigação, ela continuar ou necessitar ampliar ainda mais, a gente vai continuar durante o ano que vem, ou até, quem sabe, mais tempo para a conclusão. Na questão do presidente Michel Temer, ele sofreu já 2 investigações, foram 2 inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal, os quais foram concluídos pela antiga gestão da Polícia Federal. O relatório de conclusão dessas investigações foi encaminhado ao Dr. Janot, e, na época, o ex-procurador-geral da República ofereceu a denúncia contra o excelentíssimo senhor presidente da República, as quais hoje se encontram em suspenso em decisão do Congresso Nacional. Então, nós não temos mais hoje nada a executar dentro dessas investigações, porque elas, em tese, já teriam sido concluídas e estariam hoje à disposição do Supremo Tribunal Federal para que se iniciasse ou não o processo criminal ao final do mandato do presidente Michel Temer. O Ministério da Justiça agradece a presença de todos. Doutor Segovia, só para concluir só para concluir do inquérito resposta. da Rodrimar, sim, ele continuará sendo investigado sem nenhum problema.
Terá toda a celeridade, como todos os outros inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma nova pergunta. Muito obrigado pela presença de todos. Doutor Segovia, obrigado. Está encerrada a coletiva.